Olá, hoje no Papo de Engenharia, estamos com o nosso amigo de longa data, Marcão. É longa data. É meu, é? É longa O data. seu, mas agora é meu É bom também. também, é verdade. Nós estamos aqui. O engenheiro civil Edson Marcos, né? Gaspar de Andrade, responsável técnico pela Liesa. E Sabe o ele. que é Liesa? É Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Do Rio Especial. de Janeiro. Do grupo A ou Grupo Especial? Grupo do Rio de Janeiro, Grupo Especial. É o grupo especial do Rio de Janeiro. É o grupo que tem Mangueira, Portela, Império As Serrano, 12, Salgueiro, as 12 maiores escolas do Carnaval do as Rio de 12 Janeiro. escolas Isso do aí. Carnaval. Edson já está, acho que 22 anos lá, né? Trabalhando lá, 22 anos. É o cara Mas- que tem de tudo de samba. E tudo principalmente de montagem, né? Não, ele tem tudo de samba. Não, Samba de uma maneira geral. porque Na verdade- de uma forma indireta ele tem que aprender, e aí... Na verdade, eu sou nascido e criado na Mangueira, no Morro de Mangueira. Minha família é oriunda do Morro de Mangueira, eu sou oriundo de lá. É. E comecei a desfilar em 1967. Eu nem era nascido. 67? antes de Não, você- mas antes de você continuar na contar a tua história, história, que eu acho que é muito importante, o Marcão vai apresentar os nossos Nossos colaboradores aqui. Pois. Nós temos um merchan aqui. Ó, tem o Pato da Braipe, da Inspeção Predial de Gás e Residencial e Comercial, do nosso amigo Jorge Omar. Quem quiser fazer inspeção predial de gás, liga para lá, para a Braipe. Essa da IBEC, do Instituto Brasileiro de Engenharia de Curso, do nosso amigo engenheiro Paulo Dias. Inclusive, teve um evento do IBEC ontem. E tem a Contec Engenharia, da consultoria de elevadores e diversas outras coisas, como escada rolante, auto-vistoria predial. Perícia, né? Perícia. É que é do meu amigo Barata, que é da Contec. Também a gente faz aqui uma pessoa pessoal. Edson, muito obrigado E o por Papo de Engenharia, que é o nosso o Papo de Engenharia é o todo. nosso canal aqui, Não. e que a gente aborda muita coisa. Mas eu acho que o principal é fomentar a engenharia, trabalhar as questões da engenharia, motivar os jovens, né, a ingressar, a estudar nesse nosso ramo que é tão fascinante. Mas antes de começar, Não, e Edson, principalmente trazendo um engenheiro como ele, que ele é especial. não, ele É um engenheiro especial. fora da curva que a Fora gente da falou. curva, Edson, por que que lá atrás o Edson optou pela carreira de engenharia? Bom, é por causa da minha família. Meu pai era construtor. Meu pai fazia muita construção e me levava para as obras dele para ajudá-lo, né? Ele era engenheiro civil, né? Não, ele era Era mestre de construtor. obras. Ah, mestre de obra. Era desse tá. médio de obra mestre que era de uma obra, fera. Fez muitas construções no Rio de Janeiro e eu passei a Aí ficou me fascinado. identificar pela engenharia, Muito bacana, né? entendeu? Então foi o meu primeiro passo lá de seguir a engenharia. Mas gostou? Continuou? Sempre gostei. Eu me formei em Mas 1981. você foi trabalhar com seu pai? Eu trabalhei com meu trabalhou pai com seu pai em construção. E depois ele foi trabalhar comigo, então quando eu falava, faz assim, ele falou assim, cara, tu não entende nada. Quem ensinou entende você foi sou eu. Mas como é que foi? Teu pai tinha uma empresa de construção Tinha uma civil? empresa de construção. Construção civil. Como é que era o Fazia- nome? Ele tem nome? Ah, pô, Não na lembro. época era Andrade Construção de Engenharias. É o sobrenome, né? Construiu várias obras. Fez vários prédios Vários no Rio de prédios. Janeiro. vários. Prédios? Já fazia prédio. Ele reformou a casa lá na Estrada das Canoas do Escanou não, era aquele Fala Bela. arquiteto aí, famoso. Ator? Não, o. Caramba, daqui a pouco eu lembro. Tá. As Canoas. E outro, e aí, você trabalhava em quê? Aí você ficou trabalhando com Eu, construção civil eu direto. fazia, na verdade, eu fazia as medições para ele, Hum. né? Media todos os serviços que o pessoal estava produzindo, eu fazia acabamento, rejuntava, em suma, a gente ia para lá para ajudar. Então você aprendeu aqui. muita coisa com seu pai Muita e coisa. cresceu muita nessa... Nesse aí, meio, nesse você- meio. Como é que de repente você faz assim, agora eu vou estudar engenharia porque eu vou, meu pai... Meu Como é que pai, foi isso? meu pai, ele não tinha muito, meu pai e minha mãe, eles não tinham muitos estudos, né? Então, meu pai estudou até a 4ª série primária e minha mãe fez até o ginásio. E meu pai sempre falava o seguinte, cara, você tem que estudar, tem que ter uma profissão e aproveita enquanto eu puder te ajudar. E foi dessa forma que ele me proporcionou estudar e eu consegui fazer, estudei sempre em escola pública, né? Fiz o primário em escola pública, o ginásio em escola pública, fiz o meu
técnico no época? Cefet. Fez o técnico? Você é Eu técnico de quê? eu sou de estradas. De estradas. Passei pro Cefet e a partir daí eu não parei Aí mais. você continuou Fui pra lá engenharia. dentro mesmo fazendo engenharia, Não, não? eu saí de lá. Fez vestibular? Fiz 2 anos na Gama Filho e depois Eu também. e depois fui para Suan, a primeira Suan, turma da eu Suan, também. quando eles compraram a Faculdade de Nova Iguaçu, Nova Iguaçu. Ah, legal. Aí você No fez Suan depois... em Bom Sucesso. em Bom Sucesso. Eu já fui a primeira turma lá em Bom Sucesso. Aí você volta para a empresa do seu pai e continua desenvolvendo nada. E eu fui tocar minha vida sozinho. Ah, deixou a empresa dele Foi. e construiu uma nova Ele empresa. ficou lá fazendo as coisas dele e eu fui tocar minha vida Aí você ficou na vida de engenheiro. de engenheiro. Fazendo mesmo. obras Fui por ser aí. trecheiro aí, viajei o Brasil todo. O Brasil fazendo- todo fazendo obra? Fazendo obra. De quais as obras? Estrada. A de estrada? Pô, eu fiz Você muita era mais de obra em estrada? Cuiabá, estradas, a minha especialidade era estradas. Estradas. E aí depois você vai Não, você começou crescendo fazendo e vai estrada. mudando. Foi mas para Mato eu Grosso? morei em Mato Grosso mesmo naquela época. É. Fiz várias estradas lá, depois vim aqui para o Rio, fiz a duplicação da BR-101 de Campos até a divisa, e, em suma, e a gente vai fazendo um monte de coisa aí. E como é que depois o Edson ele ingressa no mundo do samba? Não, Ser engenheiro. a minha família, como a gente era nascido na Mangueira, Ah, você é natural da eu Mangueira? sou nascido e criado nascido lá na criado Mangueira. Né? No meio daquela pessoa Meu pai era toda ali? paraibano e chegou lá em 1939, fixou a residência lá. Cartola você não viu, mas Nelson Cavaquinho, esse pessoal... Eu conheci Cartola. A Cartola você chegou pegou Nelson até cá? Cavaquinho, conheci esse povo todo aí. Eu era criança, né? Meu pai tinha uma boa amizade com eles Seu lá. pai não fazia samba, então não era de Não, escola. não. Meu pai era um sócio da bateria, foi diretor da escola e nunca desfilou. Ele só era diretor para ajudar a escola mesmo. E Na você época lá? que- Aí E você a foi gente pegando, foi, pegando um gosto pela engenharia. sim, engenharia sempre É, foi a meu engenharia foco. estava no caminho. E a escola de samba também. Então a gente, lá em casa, você nascia e Respirava isso. você é mangueirense, não tinha escolha. Não tem escolha. Meus filhos também não tiveram escolha. Também sou Nenhum dos mangueirense. meus filhos pode ser outra escola de samba. Todos eles são mangueirenses. E se for de escola de samba, dá problema. Né? Não, é deserdado. Deserdado. Você Deserdado. sabe da história do samba, eu já contei, né? Do samba do Sei lá Mangueira, do Emílio Bento Carvalho, com o Paulinho da Paulinho quase foi expulso da verdade, Portela, é porque fez um samba, falou. que é um samba magnífico, mas uma letra espetacular do Emílio Bento Carvalho. Então meu pai não permitia que a gente fosse Uma outra de samba, escola, né? né? Então todos os meus irmãos são mangueirenses. Os meus Todo mundo sobrinhos, nascido da Mangueira. Uma maior parte. Uma parte. Eu Não, mas sou são o quantos nono irmãos? filho. Eu sou o Nono nono filho? É. Ah, ainda São- teve mais de eram 9? 9 filhos. 9 filhos. Você é o mais novo? Mais novo. Mais novo. Mais novo. Mas Tá todo mundo com saúde. todo mundo. Ninguém ingressou para o mundo da engenharia, só você. Dos meus irmãos, não. Tem um que como é que eu vou te falar? Ele não é engenheiro porque é preguiçoso. Ele largou no último ano e Não quis seguir. não quis seguir engenharia. Trabalha na área de construção civil, mas não quis ser engenheiro. Por pouco, né? Maluquice. né? Aí você está na engenharia, fazia seus trabalhos, rodou o Brasil todo, volta para Voltei Mangueira, pra você já cá. tinha ido para mais de 20 e poucos anos, quase 30 anos. Eu vi um instituto de custos ali, É, ó. o Instituto Brasil de Engenharia de Paulo Custo. Dias, É. se eu não me engano, ele trabalhou comigo numa empresa chamada Afonseca. Ah, ele trabalhou na Fonseca. Ele começou na Ele Fonseca. implantou o sistema de custo lá e eu era orçamentista. Ah, é? Tu era orçamentista na Fonseca? Ele era na Fonseca, ele falou daqui. falou. Pode Professor falar Paulo com ele que Dias. você encontrou o Edson Marcos. Ah, Ele- vamos falar. Ele assiste aqui. Ele assiste, a gente manda para Então, ele. Paulo Dias, um abração aí pra você. A gente começou lá atrás quando o computador começou a ser implantado e a gente fazia a conta na máquina. maquininha na Na mão, maquininha era uma loucura. Uma loucura. Ele é o papa, né, da engenharia de custo. Hoje Aí quer dizer que você também manja um pouco de engenharia de custo, também tem uma. Um pouquinho. Pouquinho. A gente sobrevive, né? É mesmo? Mas, o Edson, eu te conheci no momento já tem alguns anos, talvez uns 10 anos que eu conheço o Edson, um pouco menos, um pouco mais. E você está na Mangueira, está participando da Mangueira, aí você vai participar da diretoria da Mangueira. Sim, na verdade, em 95, o Elmo José dos Santos, que foi presidente da Mangueira, assume a direção da escola. Eu já era da escola, eu já desfilava, mas ele assume a presidência da escola e chama um grupo de pessoas para ajudá-lo a reconstruir a escola. A escola estava mal. A escola estava mal. Quase caiu para o passou, segundo. passou por momentos difíceis e o Elmo
reestruturou a escola e me fez um convite para fazer parte da diretoria dele. E ao longo do tempo da gestão dele, ele foi elevado a vice-presidente da Liesa e eu acompanhei. Depois Aí ele você passou foi pra Liesa. Aí ele passou a ser diretor de carnaval e eu fui ser assistente dele Na Liesa. na Liesa. Aí entrei na Liesa nesse momento. E na Mangueira, como diretor, a gente fez várias reformas na quadra. Você chegou a ser carnavalesco ou não? Não, né? não. Chegou não, a ser não. responsável. Eu fui diretor de de carnaval. carnaval. E fui membro da comissão de carnaval por muitos anos na Mangueira. Na Mangueira. Isso, a tua graduação de engenharia ajudou em alguma coisa? A engenharia civil te ajuda, porque você começa a fazer planejamento. Então, o primeiro planejamento de desfile, de como fazer um carnaval, a gente fez lá em 1996. Aí a gente fez uma apresentação, desenvolvemos um cronograma, todas as etapas do carnaval. As pessoas passaram a entender um pouco de carnaval dentro da engenharia. Ou seja, a gente levou a engenharia para dentro do carnaval. Que legal, né? E hoje, todo mundo segue esse padrão. segue o modelo. O modelo, né? Né? Claro que ele teve uma evolução tamanha, mas todo mundo começou a seguir esse modelo. É porque fica mais profissional, né? Não é mais amador, né? Sim, na verdade, o carnaval ele foi tendo um crescimento tamanho e não podia ser mais aquela coisa amadora. Ah, faz o carro alegórico ali de qualquer tamanho, sem medida, faz assim, faz assada. Não, aí você começa a ter algumas exigências, né? Vai crescendo o carnaval, tem que crescer a alegoria. Cresce a alegoria, você tem que começar a colocar conceitos de engenharia. Então, a minha entrada de engenharia foi exatamente até o próprio crescimento Qual do foi o carnaval. primeiro desfile que você fez como diretor de carnaval? 97. Tirou que lugar? Não lembra, né? Chegamos em terceiro. Terceiro. Né? Foi pro sábado, foi pro domingo. Foi pro 96 sábado nós seguinte. Fomos segundo, mas eu não... Não, 96 nós fomos terceiro, 97 nós fomos segundo, 98 nós fomos campeões. Com Elmo. Mas era Chico Buarque, não, né? Ganhamos com o Chico Buarque. 98 é com o Chico Buarque. Aí depois fomos, em 2002, pro Nordeste. E assim, a Mangueira tem 19 títulos. Eu participei diretamente de 9. Como desfilante e depois como diretor. E como organizador, porque você acaba tendo... O que eu acho que é interessante nessa sua vida, de engenheiros e tal, é que isso te levou também a você começar a usar a engenharia para organizar uma escola de samba. Na verdade, a escola de samba ela tem que passar por um processo de planejamento, né? Ela tem várias atividades. Então, como é que é um carnaval? Acaba o carnaval anterior, acabou 2025, em março, aí abril você está de... Férias, o pessoal retorna em maio, aí começa assim, escolhe o tema. Escolheu o tema. Primeiro passo é escolher o tema. Aí o carnavalesco começa a escrever, desenvolver historicamente aquele tema. Que chama sinopse. Chama-se sinopse. A partir da sinopse, começa o trabalho de apresentação do samba enredo. O samba enredo, ele pode ser totalmente dentro da sinopse ou ele pode melhorar a sinopse, porque carnavalesco faz uma pesquisa básica. E o cara se aprofunda. E o compositor pode descobrir uma outra vertente dentro daquele trabalho histórico tema. E dar uma diretriz para que o enredo seja bem desenvolvido. É que o carnavalesco não percebeu, mas ele tem que justificar. Tudo é justificável. Você não pode escolher um tema aleatório, você tem que ter uma justificativa daquilo, tem que ter uma base bibliográfica, tem que tem um embasamento, né? Até para você fazer uma defesa. Isso, maio, junho, mais ou menos, já tem que estar pronto. Isso aí você vai, vamos lá, escolheu em maio, tá todo mundo apresentando os seus enredos e suas sinopses. Aí agora, de junho até começo de agosto, todo mundo vai começar a fazer seu samba. Aí o pessoal começa a fazer samba, aí começa em agosto a escolha do samba. E em paralelo a isso, o carnavalesco começa a materializar o que ele escreveu. Aí ele começa a fazer o quê? Desenhar as fantasias, dividir os setores que ele vai contar a história, que são as alas. Aí vai escrever, botar as alegorias. Como é que você pode desenvolver um enredo? Ele pode ser dissertativo, pode ser visual, né? Então você vai contar fases do enredo nas fantasias, a outra vai estar nas alegorias e a outra nas alas. E a outra no samba enredo. No samba enredo. Então,
a forma de você contar aquela história ou aquele teatro tá dessa forma. Samba enredo. E quando que a engenharia ela entra? Em Eu acho que é setembro? isso que eu queria te A perguntar. engenharia Na organização entra da quando ele escola. desenha o carro alegórico. A hora que ele faz Desenhou, o carro alegórico, já- você vai definir o tamanho, você vai definir a quantidade de pessoas, o peso, ou seja, vai avaliar os movimentos que ele quer implantar no carro. A engenharia entra a partir do momento da materialização do enredo, ou seja, ele botou o enredo no papel, desenhou a alegoria, começa o trabalho de engenharia. Agora, os carros só podem ser 6, né? Sim, 6 o carros. regulamento diz que Seis. tem que ser no Mas máximo 6, no eu tenho mínimo curiosidade. 4 Pois não. e 3 tripés. Me diz aqui, quando você era de carnavalesco. Não sou Quando carnavalesco. você era diretor de carnaval. carnaval. Aí, o diretor de carnaval, na minha cabeça, é o cara que coloca a escola na É o avenida. cara que ajuda a organizar a coordenar escola. a montagem, ou seja, montagem. pegar todo esse projeto que foi escrito, passou a ser materializado, e ele começa a trabalhar a parte de harmonia, de evolução, de canto, ajudar a escolher o samba enredo, aprovar ou não o material que está sendo usado. A direção de carnaval tem um trabalho muito amplo, né? E como é que eu vou te falar? Antigamente, uma pessoa fazia tudo, mas a escola tinha 300 pessoas. Hoje a escola já teve 5.000 componentes. Hoje ela tem 3.500. Quase que é obrigatório, né? O número máximo. Está limitado ao número hoje 3.000. por causa do tempo, de televisão. Então, mas já teve escola que já teve 5.000, 7.000. 7.000, mas Salgueiro já desfilou com 7.000. Mangueira já desfilou com 7.000, 7.000. Portela já desfilou com 7.000. E o carnaval teve uma evolução muito grande. Então, a evolução obrigou o quê? Para você ter um grande espetáculo, você precisa ter segurança. Precisa ter gente que sabe fazer esse espetáculo. Exatamente. Né? Então, a escola de samba é uma escola mesmo, né? Não, acho que é Eu uma digo fábrica, sabia? Não, é uma escola de vida uma escola de mesmo. aprendizado. É uma escola de vida. Lá não tem diferenças de classe social. Um analfabeto pode dar ordem num desembargador, num juiz ou num ministro. Tem a mesma... Não, é porque assim, Depende talvez da função esse dele, cara né? sem instrução, ele tem uma posição de, por exemplo, o diretor de bateria. Ele está regendo uma orquestra de 220 pessoas. Quem que está tocando lá? Às vezes Tem maior que N pessoas, né? Profissionalizantes, num nível profissional muito maior, ou de instrução muito maior. Ou ele é o diretor de harmonia de uma ala. Naquela ala tem vários componentes e ele certamente está dirigindo aquela ala, ele dividindo para cantar, para evoluir. Então, aquilo que eu te falo, um cara de nível mais baixo pode ter uma posição muito superior uma responsabilidade muito ao maior. Sim. o elemento que está lá, o componente que está lá, que Pode tem ser engenheiro, pode ser médico. Não, o que eu acho é que essas coisas estão tornando obrigatoriamente alguém vai escrever um livro sobre escola de samba, como organiza a escola de samba, do ponto de vista... olha só, tem vários livros sobre, né? Especificamente sobre quesitos. Então, tem livros sobre comissão de frente, tem livros sobre harmonia, tem livros sobre samba enredo, tem livros sobre fantasia, tem vários conhecedores que se propuseram a escrever sobre alguns quesitos específicos, né? Mas, assim, direção de carnaval já é uma coisa assim mais nova, sempre foi assim, comissão, o pessoal tal. Aí a escola de samba tem esse lado, ela criou várias funções, né? Vários novos profissionais dentro do carnaval. Então tem o diretor artístico, tem o mestre de bateria, tem o coreógrafo, o diretor artístico que ensaia as alas, né? Então tem agora o diretor de carnaval, é uma criação. Entendeu? O Edson diz o seguinte, escola de samba não dá mais para ser feito com amador. Não, em hipótese alguma. Primeiro que é um cartão de visita do Brasil, né? Escola de samba, o carnaval é o cartão de visita do Brasil. O carnaval do Rio, escola de samba, o desfile de escola de samba do Rio de Janeiro é o que a gente chama assim de primeiro mundo, top de linha. Não dá para ter amadorismo. A gente não pode mais permitir que hajam acidentes. Né? A gente teve o acidente lá de 2017, não por erro de engenharia. Não foi um erro de engenharia.
Ali é um erro de condução da alegoria, de direção. Tanto que a partir daquele Evento, episódio, episódio. né, que culminou com a morte de algumas pessoas, todo motorista, para entrar dentro da avenida, ele tem que fazer um teste de alcoolemia. Senão ele não Não. consegue dirigir a alegoria. Ele passa por um Sim. teste na hora antes do desfile. Porque ele está conduzindo a vida de várias pessoas. Eu Eu acho acho que na época, Edson, Desculpa, eu estava como coordenador da comissão de ética do CREA. A CBN me ligou para entender sobre o acidente. Como eu sou perito há 20 anos e você falar numa rádio sem estudar, sem falar, E com pressão da imprensa. com a pressão, porque a imprensa quer ver o Quer ver seguinte: quem errou, quem falhou. Para ela quer buscar um culpado, ela não quer saber o porquê. Ele? Não, pode ser você, pode ser o Na Marco época, Não, Aurélio. na época. na pode época ser do qualquer um. acidente, na época do acidente, eu sofri assim pressões tamanhas, né? E a maior pressão que eu sofri foi do presidente da época do CREA. Ele era engenheiro eletricista. Primeiro, ele não podia me julgar porque eu sou engenheiro civil e não tinha habilidade para me questionar como engenheiro civil. Ele deveria ter chamado a comissão de engenharia civil para que fizesse Avaliação. uma avaliação. Ele deveria ter chamado o chefe de fiscalização do CREA para ele colocar a minha condição de engenheiro para aquele momento dentro do nosso conselho. Eu sou um engenheiro que tenho em torno de 1.200 RTs, todas as escolas de samba ao longo do tempo. Eu sempre fiz a minha RT, eu sempre fiz questão. Aquele carro tinha uma RT, tinham todas as legalizações necessárias para o carro estar dentro da avenida. Certo? O carro realmente bateu, não por um erro de engenharia ou por Sim. erro de construção. Foi uma Se falha o carro humana. saiu da cidade do samba, Andou até lá. andou 4 quilômetros para estar na concentração. Depois ele entrou na avenida. O cara entrou na avenida numa velocidade tamanha. E são questionamentos que a gente faz, porque isso foi pego, né, nas filmagens. A gente vê que o carro Eu está em lembro alta depois. velocidade. Em suma, a perícia foi feita, não desmerecendo os colegas que fizeram, mas eles não tinham habilidade para escrever naquele momento, até porque um engenheiro veterinário, um engenheiro florestal não pode escrever sobre um acidente de engenharia. Os questionamentos de engenharia mecânica que foram feitos, na minha opinião, eu acho que para você falar assim, o carro adernou para o lado de lá. Aí eu perguntei, você tirou a pressão do carro? Você verificou se os pneus eram iguais? Você verificou se tinha folga na direção? Ou seja, eu fiz uma série de questionamentos que a perícia em momento algum levantou. E o pior, antes de ter uma perícia, o presidente do CREA foi para o Fantástico, né? Me fez algumas acusações desagradáveis e deselegantes e antiprofissionais, porque ele, como engenheiro eletricista, ele não podia me julgar, nem tecer nenhum comentário técnico. Ele poderia dizer, olha, o CREA vai se posicionar, vai verificar a condição do engenheiro, mas não, ele me atacou ferrenhamente e assim, o meu conselho foi a primeira instituição a ser contra mim, em vez de me defender, não, ela foi contra mim, contra a minha pessoa, né, me prejudicou. Eu tenho no jornal lá, apareceu um organograma como se eu fosse chefe de quadrilha. Meu Deus do céu. Entendeu? Outra coisa, quando você faz uma RT, ela é pessoal. Só você tem acesso a ela, ou o CREA especificamente os detalhes. Sim. Deram meu endereço para o jornal, botaram lá todas as minhas RTs, ou seja, num sábado e domingo, ou seja, alguém de dentro do CREA liberou essas informações. Foi deselegante. Eu estar na minha casa, ser recebido por um monte de repórteres que chegaram lá com informações pessoais minhas do CREA. Não, isso não pode acontecer. E do ponto de vista de acusação, né? Te acusando Desagradável. como você fosse o responsável pela que- morte de uma pessoa. Eu acho que isso é. Mas, O que a mas eu acho CBN que. perguntou foi o seguinte, na época, até eu estava em Gramado, por telefone, eles queriam saber quem era o culpado. Eu disse que não tem nenhum culpado, até que se faça a perícia.
E ele fez uma pergunta, o seguinte: você acha que nós precisamos de uma faculdade para formar engenheiros para o carnaval? Eu disse não, que na época eu falei que não, né? Poderia até de repente pensar numa pós, agora fazer uma engenharia, tipo, a gente faz Graduação, mecânica uma civil, graduação. graduação elétrica, o que for. Uma engenharia clínica hoje, que tem hoje acontecendo, uma engenharia do carnaval. Eu disse que não, que todo engenheiro que sai da faculdade graduado, ele está preparado para aprender. É lógico que dentro de um movimento do carnaval, ele vai aprender com o Edson, que já está lá X anos. Sim. E assim você vai formando engenheiros para viver aquele mundo que não é fácil. Na verdade é o seguinte, eu acho que o engenheiro que sai recém-formado, que tem um conhecimento, ele vai chegar no carnaval, ele vai ter outras pessoas que possam orientá-lo. Sim. Eu, quando eu cheguei no carnaval, Sozinho. para trabalhar com engenheiro, assim, não tinha outro engenheiro. Sim. Tinha um senhor chamado Tourinho, que era o papa de construir carros alegóricos, e foi o cara que se propôs a me ensinar. Então eu aprendi muito com o seu Tourinho, que Deus tenha. E ele... Mangueira também. Não, ele era da Beija-Flor. Ah, da Beija-Flor? Ele era da Beija-Flor e foi cedido para a Mangueira, que a Mangueira estava num processo de reestruturação. O Elmo conseguiu reestruturar, ganhou Trazer apoio, ele para ganhou apoio fortalecer. na época do presidente Anísio Abrão Davi, né? E o senhor Anísio cedeu o Tourinho para ajudar a Mangueira a reestruturar seus carros. E aí você... E eu fiquei do lado dele e fui aprendendo. Eu tinha interesse, ele foi me ensinando e eu fui tomando gosto pelo aprendizado e você vai desenvolvendo. E assim, no carnaval todo mundo ajuda todo mundo. Hoje todo mundo ajuda todo mundo. Sim. Todo mundo está pronto para ajudar. Todo mundo é igual. Lá dentro da cidade de Samba, É. se alguém gritar por socorro, Não os precisa 11 outras escolas vão correr para ajudar. Então a gente hoje tem uma integração muito grande, as escolas passaram por uma integração muito grande e todo mundo passou a entender que a segurança e a engenharia só beneficiaria o espetáculo. E é o que está Isso. acontecendo hoje. Eu queria te perguntar sobre isso, cara. Eu acho que eu já tive, eu nunca tinha entrado na Cidade do Samba. Aí eu entrei na Cidade do Samba, estavam desmontando, nem montando. Um dia eu vou lá, quando tiver montado. Você vai me convidar, eu vou lá à Cidade do Samba com você. Vai ser um prazer. Aí, me diga uma coisa, aquilo é uma fábrica, cara. Sim. Aquilo é uma máquina que precisa ser respeitada como uma fábrica de coisa que produz. Se as pessoas não foram, eu recomendo que vá para assistir o que se faz lá. A E partir de uma ideia, a partir de um delírio, às vezes um sonho, Sim, como sim. é que no final sai. Aí vamos voltar lá. Quando eu falei que o carnavalesco, né, desenvolve, escolhe o tema, escolheu o tema. Não importa se ele sonhou, pesquisa, tal, ele escolheu um tema. Desenvolveu esse tema através da sinopse. Aí, bom, a partir daqui, o que acontece? Começa a aparecer o samba enredo. Aí ele junta a pesquisa dele com o samba enredo e começa a desenvolver as fantasias, o desenho, ainda está tudo em papel. Desenho, alegoria. Bom, aí qual é a outra fase? Materializar isso. E aí começa, o que eu preciso? Aí começa uma sequência, começa a fazer a fantasia, tem que ter costureira, cortar, modelar, costurar, e aí pintura, Soldas. fazer escultura, Não, que é então é todo um processo industrial. E aí quando você entra nessa fase de processo industrial, você vai para a fábrica, é uma fábrica, é realmente uma fábrica de sonhos, né? Que ela materializa sonhos. O cara pensou lá e botou no papel e aí começou a materializar. E aí dá esse produto final que E quando é que a engenharia ela entra efetivamente? na hora que o projeto está no papel. Eu quero esse projeto aqui. Você pode falar, isso dá, isso aqui não dá? Sim, Você consegue claro. Eu chegar... posso dizer para ele que isso não é viável ou é viável. Aí é viável. Aí você começa Inviável, a construir... quando você diz que é inviável, você tem que Vai dizer ter que para ele, apresentar olha, a solução. você pode fazer por esse caminho. Você dá o caminho para ele você inverte. de segurança e técnica. A gente participou agora fizemos várias sugestões para as normas técnicas do Corpo de Bombeiros, né? Assim, melhorar o que já estava colocado lá, colocar itens que não eram contemplados, ou seja, tem sempre um processo de melhoria. O importante Eu acho que aqui sempre é o processo de melhora. melhoria
para você manter o espetáculo no nível que ele tem. O carnaval antigamente tinha 60 mil pessoas, hoje tem 100 mil por dia. Então, e muita dentro coisa. dentro da fábrica, dentro da cidade do samba, deve ter. Não, Você varia de. Sim. Ó, nesse momento agora, você deve ter, lá, cada escola deve ter 40 funcionários. Vai chegar num período que ele vai ter 250 depende 300 Por da escola. fase. por escola. Deve ter vezes 12, vai dar 5 mil pessoas Agora, dentro Edson, da... você como responsável técnico, tem quais cadeiras, quais graduações lá da engenharia lá que trabalham com Bom, você? vamos lá. Quando a gente fala assim, engenheiro, né? Não é só o engenheiro, meu caso, que é civil. Civil, A gente precisa de um engenheiro mecânico mecânico. para cuidar da parte de mecânica do carro. Né? Você precisa de um engenheiro civil, porque vai mexer com estrutura metálica. Estrutura. Aí você lembra como eu, por exemplo, eu sou engenheiro civil pleno da época que era civil pleno mesmo, né? Tá. Então eu consigo fazer estrutura metálica, consigo ver solda, em suma, uma série de coisas. Uma parte da engenharia elétrica, mas você precisa de um engenheiro eletricista porque tem outras Segurança do Outra trabalho. parte elétrica. A mecânica colocar também. o gerador, o cara dependendo. Como hoje foi uma das brigas que a gente conseguiu lá com o CREA, que o engenheiro civil consiga assinar a Gerador. parte elétrica, porque você, com o advento do LED, você baixou a tua carga, né? A tua Não, mas voltagem. essa briga é longa. Então, Não, essa assim, briga hoje, mas hoje, o CREA está aceitando. Mas Hoje para o CREA concessão tá... para a escola, porque a escola de samba você não pode. Não, o sim, CREA não sim. pode O CREA tá já atrapalhou o engenheiro, não Como- pode trabalhar o desfile como- de escola como de a samba. gente fala para um público vasto hoje, assim, hoje, a civil é a estrutura, a mecânica, ela entraria só se tiver solda, e a elétrica é elétrica. Agora, Sim. deve ter químico também, que deve Sim, ter... é assim, a hora que você põe algum produto químico, normalmente você tem que ter alguém. faz uma consulta. Quando você vai fazer a ignifugação, nem todos os engenheiros têm habilitação para isso, mas aí a tendência é que teria que ter um engenheiro químico, né? Então, assim, a formação da engenharia hoje, Vai de acordo com. ela limita a chegada do profissional lá. Porque tem um engenheiro de produção, tem um engenheiro para isso, tem um engenheiro para aquilo, e na verdade tem uma certa limitação. Então, Mas quem se é? você precisar de contratar um engenheiro mecânico para ver uma solda especial, você pode. Você vai lá, contrata. Prontamente ele dá uma É. RT e ele se responsabiliza. É. Qualquer serviço de engenharia no carro, você tem que aprovar, assim, para a escola de samba entrar na avenida. Além de todo o processo normal dela, ela tem que ter o processo legal. Aliás, exige que ela esteja totalmente legalizada. Todas as licenças possíveis e Todas as imaginárias. licenças E isso possíveis, por né? escola? Por escola. Por escola. Por escola. Ô, Edson, Estou falando de desfile de escola da escola de samba. Sim, sim, O sim. sambódromo também tem todo o processo Isso que eu ia te Ah, perguntar, a questão do de sambódromo. legalização. A parte do público. A parte É, do que é público. outra coisa. Também tem Apesar que a legalizado. Aliás, E é com hoje você comanda também? tudo. Comanda Na verdade, o sambódromo também. Aliás, o sambódromo é um próprio da prefeitura e num período de novembro a março ele é cedido a Aliasa. A Aliasa que faz a gestão do sambódromo. Então toda a gestão do sambódromo com relação... Agora, Ao carnaval é da Aliasa. muito técnico tem trabalhando lá, também Bastante, técnico tem também? bastante técnico. É, tá bom. Hoje o Ministério do Trabalho exige que todo mundo, todos os camarotes, todos os espaços tenham pessoas responsáveis para fazer a gestão. Agora, uma coisa interessante que eu acho que na escola de samba, eu queria... Voltando aqui, lá Fala, na não cidade esqueceu? de samba, Vamos lá. em cada barracão é obrigatório que a escola de samba contrate um técnico de segurança do Eu ia trabalho, falar isso. um eletricista com NR10, tá certo? Tá lá de plantão 24 Tem que horas. estar lá. Mas funciona 24 Porque horas. deve também ser uma parte insalubre, né? Então, Muito eles insalubre. O trabalham. técnico tem que o estar lá para técnico tá lá orientar orientar. as pessoas que estão lá. Aqueles que trabalham Exatamente. com produto Esse técnico tem que químico. estar lá. Com que certeza. aí- Mas eu quero saber porque eu fico, porque daqui a pouco a hora pode passa falar. voando. Não, a gente tem um horário aqui, passa voando. Deixa eu te fazer uma consulta ou fazer uma pergunta. Pergunta, né? Pergunta, né? Consulta Consulta não, custa senão ele vai dinheiro. cobrar, né? Vai cobrar. É verdade. Então, assim, você é antes do sambódromo, não, né? Você não é um cara antes do sambódromo. Sim. Sim. Eu comecei a te falar na Presidente Vargas. Então me diga uma coisa. 67 o carnaval Eu, era... teve uma vez uma discussão sobre a questão
de engenharia da estrutura do sambódromo, do jeito que... Não a obra em si, mas tem sambódromo Eu me lembro que o Joãozinho 30 falava mal do sambódromo, porque o sambódromo tinha problemas de som, e tinha problema de organização de escola. E aí diziam que quando fizeram o sambódromo, não consultaram a escola de samba. Mas eu acho que isso já avançou. Hoje melhorou muito. É isso que eu estou falando? Ou tem algum... Eu estou equivocado? As escolas tiveram que se adaptar às estruturas do sambódromo. Então, graças a Deus, o prefeito, né, entende que é uma festa popular, é a maior festa do Brasil, é uma festa do mundo, né? É o maior espetáculo a céu aberto do mundo. E tem lá... Agora são em 3 dias, os desfiles são em 3 dias, então o prefeito dá ponto facultativo, faz todas as interdições necessárias. Os órgãos públicos... Não existe carnaval sem órgãos públicos. Então você acha que o empenho do prefeito O empenho dos órgãos públicos é importantíssimo para o espetáculo. Porque sem o suporte dos órgãos públicos, a gente não conseguiria. Então você tem segurança, tem saúde, tem cultura, tem vários tentáculos, né, do poder público que precisam estar lá. Mas a estrutura do sambódromo, ela é boa para a escola de samba? É ruim? Você vê algum defeito? A estrutura, a obra em si? Não, a obra em si, porque eu me lembro que tinha uma discussão do som. Mas cada parece que vai isso avançou para o seu lado. Né? Vamos lá, quando o sambódromo foi concebido pelo Niemeyer, ele tinha uma função que era mais para atender a educação do que provavelmente para o desfile de escola de samba. E a ideia da educação lá, ela não fluiu muito bem, né? Então só tem uma parte muito pequena e a outra parte para a escola de samba. Nos atende, sim. Não é 100% correta, mas nos atende. Mas a gente tem a dificuldade da concentração, do horário, tem que mudar o trânsito, tem uma série de interferências. Mas você acha que há uma necessidade da logística toda em torno do sambódromo melhorar muito? Teria que aí o prefeito fazer um plano diretor específico para a área. Mas aí sai da nossa concepção. Você é a favor de derrubar o 31 de março, eu vou te dizer que eu sou a favor de derrubar aquele viaduto, porque tem uma interrupção ali nas... assim, eu sou um pouco mais frio, né? Eu preciso ver com os olhos de engenharia. Eu não sei o que está se propondo. Às vezes, demolir por demolir é uma coisa. Demolir, qual é o benefício que isso vai trazer? Qual é a concepção que está para essa estruturação desse prédio de engenharia? Né? Como é que você integra aquele espaço ali de uma forma de mobilidade para todo mundo? Então, tem que olhar mais macro, né? Precisa fazer um estudo e acredito que quem está trabalhando nisso tenha essa visão. Não, vai derrubar o 31 de março. Tá, vai fazer uma esplanada. Mas vem cá, e como é que você chega? Como é que você sai? De que forma você vai propor uma mobilidade boa para as pessoas? Isso discute com a Liesa? Não? A Liesa está junto? A Liesa não está participando nesse momento. Nesse momento não foi chamado. Mas eu estou te falando assim, tem que se ver a concepção do projeto num todo e o que ele está integrando, de que forma ele está convergindo essas informações para que tenha essa mudança radical. Porque pelo que eu estou vendo que você está falando, tem mais infraestrutura que precisa ser feita para poder dar a esse teatro aberto do mundo uma concepção de... Não, olha só, assim, o espaço para o desfile, ele é excelente. Excelente, sem problema. Eu tenho um problema para concentrar, porque aí eu tenho que ter várias mudanças de trânsito, interfere no dia a dia da cidade. É bom? Não é o melhor dos mundos, mas é o que está com o Estrela. Você não pode mudar, você não pode aumentar a Presidente Vargas, você não pode ter outra faixa, você não consegue tirar aquele trânsito que vai chegar no centro da cidade de uma outra forma. Então, tudo que é possível ser feito para dar condições do espetáculo acontecer, está sendo feito. Aí agora, não, vai ter essa mudança de ocupação na área lateral. Eu não vi ainda o projeto, não o conheço. Você acha que a Liesa devia ser consultada e você, com sua experiência também? Possivelmente a Liesa vai ser consultada. Aquilo foi uma ideia lançada
e vai ser desenvolvido. Deve ter uma consulta pública, uma audiência pública para se falar e alguém vai ter que se pronunciar. Mas você tem uma experiência grande nisso, Edson. Sim, Eu mas acho que a aí- sua mas vai ter intervenção que chegar como numa- engenheiro civil e para urbanizar aquela área do ponto de vista de facilitar o trânsito da escola de samba é interessante. Sim, mas olha só, é que eu estou te falando. O grupo de trabalho que está voltado para isso, de alguma forma, deve estar vendo posições e levando em consideração fatores que vão melhorar. Eu não posso opinar numa coisa que eu não conheço. É, que Nesse não- momento, Não tá eu não vivendo posso isso. opinar, não posso opinar É. porque eu não conheço. É. Tá certo? Mas eu acho que do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de artista, de cultura, as escolas de samba merecem, né? Vamos combinar que a escola de samba merece todo o apoio possível e imaginário. Sim, É. sim, assim, é que eu tô te falando. O que eu vejo assim, entende-se que aquela área é uma área muito carente e vai receber um investimento que vão ter habitações, vão ter centros comerciais, né? Ou seja, tem todo um estudo econômico, de viabilidade econômica para aquele momento. Eu não posso falar muito mais Você não porque eu conhece. não conheço Então com não tá detalhes. vivendo isso. É. Né? Então, acho que quando tiver uma audiência pública, aí sim, acho que o Edson, como pessoa física, vai poder falar, a Liesa vai poder se pronunciar, outras Perfeito. instituições vão poder opinar. Outra coisa que eu queria falar com você, que não tem nada a ver com engenharia, É o mas quê? você fala, o presidente da Aliança hoje é um garoto de 24 anos, parece 25 anos, 26 anos. 26 anos. As escolas de samba estão entendendo que a profissionalização do desfile passa por essa renovação, por essa nova visão e trazer gente nova para poder ajudar na renovação entender que o engenheiro é importante, entender que há outros profissionais importantes no desfile de escola de samba, ou não tem nada a ver? Vamos lá, a concepção do engenheiro, ela é importante por uma questão de qualidade e segurança. Você não pode ter um espetáculo grandioso sem ter segurança e sem ter qualidade na sua execução. O nosso presidente é uma pessoa extremamente culta, extremamente antenado, está trazendo benefícios tamanhos para a instituição Liesa. Quando eu digo Liesa, a Liesa é porque representa as escolas de samba. Para as escolas de samba, está dando condição delas botarem espetáculos maravilhosos na rua, né? Está dando visibilidade ao trabalho. Tem um trabalho muito focado na segurança, tem um trabalho muito focado na sustentabilidade, na divulgação e no trabalho cultural, tá certo? Ou seja, o marketing que ele trouxe a filosofia do marketing muito forte para que as escolas estejam sempre na mídia, para as pessoas conhecerem o trabalho. Ele tem feito um trabalho muito legal e é uma renovação, né? E a questão da Leopoldina, que vai ter lá A Cidade do Samba 2. Você tem alguma opinião sobre isso? Você não está no Sim, samba. sim. Porque aquelas escolas são outras que vão para lá. A gente ajudou lá em algumas ideias, né? No momento lá a gente deu algumas ideias e o pessoal desenvolveu um projeto lá. Está sendo desenvolvido um projeto e já está sendo construído. Né? Então. E acho que a ideia é boa. É muito bom, Muito porque não adianta. Assim, vamos fazer uma comparação com o futebol, né? Você tem Campeonato Brasileiro Série A e Série B, Série C. Né? Então, esse cara aqui ganha, sei lá, um valor muito grande de milhões, esse aqui ganha nada. Então, quando esse cara sai daqui para esse mundo, Não pro outro tem condição mundo, de é disputar. muito complexo. Então, tem que se dar condições. A logística dessas escolas do grupo da Série Ouro, que é o grupo abaixo do nosso, é muito difícil. Você tem escola de samba lá no Caju, você tem escola de samba aqui no Largo do Estácio, você tem escola de samba na Avenida Brasil, tem escola de samba em tudo quanto é lugar. E
Por isso que eu falo, sem poder público não tem carnaval. Você fala difícil em que sentido? De logística. De logística mesmo? A hora que você tem elas todas separadas, você tem que pagar o trânsito em uma série de lugares e fazer um planejamento de deslocamento engenharia desses para carros. deslocar essas escolas e estarem em determinado horário, no momento certo na sua... E da questão da engenharia, eu digo engenharia, mas é arquitetura, técnica, esses do Grupo Ouro, né? Eles estão seguindo também Então, essa o bombeiro, filosofia? o Corpo de Bombeiros cobra muito deles, eles também têm, Todo esse têm regramento. contratado engenheiros lá, têm contratado profissionais para poder realmente darem... E como é que eles contratam hoje engenheiro? no período de trabalho. Se a escola não ensina carnaval, ele aprende lá dentro, ele já entra com uma certa Normalmente, quem está indo para lá assinar projeto tem algum conhecimento. Tem algum conhecimento. Pensar que você podia ser uma pessoa que orientasse, Não dá. formasse esse grupo de engenheiros Na que verdade- porque na você não verdade- acha que vai acabar acontecendo isso? Vai ter um grupo de engenheiros que vai servir a questão do samba. E aí eu estou falando do samba, não do Sim. samba do ponto de vista Hoje- da hoje- música samba, mas do ponto de vista da... Hoje o samba, o desfile de escola de samba está exigindo a presença de outros profissionais. Né? Quando eu comecei não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Agora hoje já tem muita gente. Até na Intendente, eu estou vendo que Tem eles estão muita querendo gente. melhorar a logística da Intendente. Sim. É por isso que eu falo, o maior problema é logística para elas na escola. Se está todo mundo concentrado num lugar, é muito mais fácil você fazer essa logística delas chegarem no lugar de desfile. A série Ouro está completamente espalhada pela cidade. A Ariesa não, a gente está todo mundo concentrado, a gente tem Que já todo foi um separado, trajeto. hoje está concentrado. Sim, a concepção lá do César Maia em dar a cidade do samba para Ariesa, Espetacular ideia, né? uma grande ideia. Agora, voltando só mais um pouquinho, só para eu captar melhor, nessa formação de profissionais qualificados, a gente não tem escola, a gente não tem pós-graduação, a gente não tem muita coisa para gerar trabalho, Sim. né? E hoje a gente tem uma fábrica de sonhos nas emissoras de televisão que eu posso até comparar um pouco, né, com o carnaval, ou não. Tem filmes, tem novelas, que você for ver, é uma cidade produzindo algo que é um pouco mais semelhante ao carnaval, né? Sim. E aí a gente não tem escola para isso, a gente não tem formação. Você acha que vale a pena a gente pensar numa formação para esse grupo de engenheiros, arquitetos e técnicos que estão chegando aí no mercado aí? Podia trabalhar nessa área de carnaval. Ou apenas entrar e ele aprender ali dentro? Você acha que é possível a gente montar uma escola de carnaval para poder treinar técnicos para trabalhar? Ou isso vai ser obrigatório no tempo? Vai acontecer? Eu acho que o tempo vai criar a necessidade de ser maior e trazer as pessoas para dentro. Fazer uma escola hoje, primeiro você não teria pessoas para ministrar cursos. São muito poucos. Você não teria essas pessoas. Né? E normalmente as pessoas que estão envolvidas, elas têm outras atividades. Então, primeiro você teria que montar um grupo, um corpo docente específico para aquilo. Sim. Que eu acho difícil. Mas a Liesa para os jurados, a Luesa montou. Hoje você tem um curso, parece que é de 6 meses, que o jurado é obrigado... Ele tem que estar gabaritado para fazer julgamento dentro da área específica dele. Então, o cara que vai julgar a bateria, ele tem que ter um curso específico de percussão, ser um percussionista, tem que ser um conhecedor daquele assunto. Aliás, eu não tenho uma faculdade de jurar. Você apresenta seu currículo e você avalia a escolhido e participa do habilidade. curso. A mesma coisa eu falo, nesse momento, a gente não tem um corpo docente para ministrar curso de engenharia específica para o carnaval. Engenheiro de carnaval, é isso? É mais ou menos assim, entender, não é ensinar engenharia, é entender todo o processo, né? Aí envolve segurança do trabalho, envolveria um pouco da química, envolveria um pouco da importância da mecânica, da civil, dos técnicos, arquitetos. Edson, eu fico impressionado com o seu conhecimento de samba, desde a sua vertente de diretor até a sua vertente de engenheiro. E eu acho que, de alguma maneira ou de outra, você é consultor da maioria das escolas, né? Eu respondo por 10 das 12 escolas. 10 das 12 escolas. Mas isso já é tradicional, porque você já está lá há algum tempo. Muito tempo.
Você, Na verdade, eu fico lá o dia inteiro, né? Eu você é um trabalho lá. profissional dessa área. Eu sou um profissional Sou dessa dessa área. Eu era engenheiro da Petrobras e É. larguei para ser engenheiro de carnaval. Dia de carnaval. Entendeu? É aquela Eu história. ia até falar da Petrobras que tem um curso próprio para formar Hum. técnicos, né? Eles chamam de faculdade Petrobras, o curso Petrobras, trazer a filosofia, né? Nesse sentido. Mas Aí, isso aí você largou a Petrobras para se é dedicar porque ao carnaval, né? Legal. Sim. Na verdade, na Petrobras eu ficava sentado num escritório o tempo todo e no carnaval eu fico lá, saio, ando de bermuda, de chinelo, tênis. Estou envolvido, vivo meu dia a dia lá e é uma coisa que eu gosto. A mão de obra hoje tá você é boa para você? apaixonado pelo samba, né? No carnaval tá melhorando bastante. Tá melhorando, O carnaval né? tá deixando de ser uma ação feita por famílias, né? Era o profissional voluntários, né? familiar Para ser profissional. para ser profissional. Deixa eu te contar, você não precisa falar, mas o profissional que trabalha numa escola de samba, eu não estou falando de dinheiro, falando todos os profissionais, eles são remunerados. Todo mundo é. Todo mundo é remunerado. Porque a visão que nós temos é que isso é um mundo de um entretenimento muito forte, em que tem alguns milhões de reais ou dólares envolvidos nisso. Então todo mundo é remunerado. E razoavelmente bem remunerado, porque você precisa, são profissionais altamente qualificados, não é não? Eu não sei se é Sim. bem remunerado, mas tem que ser remunerado, né? Primeiro são remunerados. É. Eu acho que como é que fala? O diferencial de ser muito bem remunerado ou pouco remunerado, né, é de cada um. É de cada um. Né? Eu Perfil, acho que você sabe o seu preço. Então, a hora que você sabe o seu preço, você está ganhando. Eu, por exemplo, eu era muito bem remunerado na Petrobras e não tinha satisfação do que eu fazia. Hoje eu não sou tão bem remunerado Comparação. quanto naquela época, mas eu faço o que eu gosto. Você tá, Então, tá feliz, As né? coisas, exatamente. A felicidade é você ganha o que você necessita e tem satisfação e prazer. Quando você ganha muito, mas não tem satisfação e prazer, você não é E feliz. tem uma coisa que é muito boa para você conhece gente de tudo quanto é lugar. É verdade. É verdade. Isso, Eu acho que eu só ia para a escola de samba para conhecer essas pessoas que você conheceu, né? Castola, Carlos Cachaça. Agora, isso aí já lá de trás da infância da família, do Família, local. né? Isso já e agora, bastante. e agora também, que você tem, né? nível, Grandes compositores. Nível de estresse é pior ou melhor do que estar numa empresa tipo Petrobras? Você acha que é igual? O nível é o mesmo, por causa da de segurança. cobrança. Se você errar, você mata alguém, você cria um acidente de tamanho. A seriedade, o profissionalismo, ele tem que estar em qualquer lugar, independe do tamanho do empreendimento. Se você negligenciar em algum desses fatores, você vai causar um... Não, e a escola de samba problema. cada vez mais está te dando essa responsabilidade. Exatamente. Você sabe disso. Na hora que você vai botar uma escola para desfilar, você tem que estar tudo pensado, até o que vai dar errado. Por isso Até que eu o te que vai falei, dar tem errado. que ter todo um planejamento, e o planejamento né, você aprende lá na escola de engenharia é exatamente para te dar tudo isso. Você estuda tudo aquilo, qual é o tempo que você vai chegar, qual é o tempo que você vai sair, tudo é planejado. Carnaval é o único espetáculo no mundo que tem hora para começar e para Hora acabar. para acabar. É. Você gostou dessa coisa de dividir em 2 dias ou 3 dias? Sim, sim, sim. 3 dias, né? Sim. Você gostou? Você acha que isso melhora? Sim, porque aí E não fica tão cansativo. E você As pessoas- acompanha melhor. as pessoas, o público em si é muito bom, para a televisão é muito bom, para vender o produto é muito bom. Então, Mas para você é mais trabalho, 3 não, dias, o não? trabalho independe. São 12 escolas, você vai ter que trabalhar 4, 4 e 4, ou você vai trabalhar É. 6 e 6. Então, o trabalho é o mesmo. Mas é assim, o conforto a forma de mostrar o espetáculo e de passar, ele ficou mais leve. E você fica satisfeito quando você vê aquele povo cheio? Acho que você fica empolgado, Sim, não? sim. Nosso objetivo é que... Quando a escola entra, aquela Marquês de Sapucaí, o sambódromo lotado de gente. Sim, eu só comemoro quando acaba. Quando né? acaba no. É. Quando a última escola retorna lá para a cidade de samba, aí tá legal. Aí você fica com Aí medo você de alguma relaxa. coisa Assim, errada. as pessoas falam assim, pô, você não consegue ir. Você não fica tenso, não fica relaxado nunca. Nunca. Só no terceiro dia, só no pode, último assim, minuto. É um processo, né? Você está dentro do processo.
Enquanto ele não acabar, você não tem que É. comemorar. Você É. só pode comemorar certo. quando o último componente saiu lá da estação e foi para casa. Aí você comemora. Edson, passa muito rápido. Eu estou ali olhando o relógio, faltam 3 minutos para encerrar. Eu acho que a sua explanação foi brilhante, né? A gente que não vive carnaval, a gente conseguiu mergulhar mais um pouco no mundo técnico. E considerações finais. E aí trazer o engenheiro que participa efetivamente da elaboração de um entretenimento que é um dos mais vistos no mundo. Sim, E a responsabilidade disso é muito grande. Carnaval passa para 145 países. muita gente assiste. Considerações finais, não só para a engenharia, que é o nosso papo de engenharia, mas eu acho que você lidar com arquitetos, técnicos de segurança do trabalho e outros técnicos mais. Qual o recado que você daria para o nosso jovem, né, que é aquele que quer entrar nesse mundo ou quer se aperfeiçoar? O que o Edson poderia dizer para esse... Que nem vai tomar teu emprego, você hoje é catedrático, né? Não, na verdade, assim, eu sempre acho o profissional que guarda para si a informação, ele está desatualizado, né? Eu acho que evolução é você transmitir conhecimento. A hora que você transmite conhecimento, você recebe conhecimento, é uma troca recíproca e você vai estar sempre aprendendo. Quem detém a informação está fora da vida do conceito. O mais importante é você dividir, passar. Eu sempre falo que o carnaval carece de novos profissionais, de recém-formados ou de engenheiros já formados. Graças a Deus, ao longo desse tempo aí, eu estou vendo a chegada de algumas pessoas, é muito importante. Agora, é um espaço que não é para brincar. O carnaval não é brincadeira, não é festa. Quem acha que o carnaval é festa, assim, lá na avenida, Ou na televisão em nos casa, 80 o minutos, cara sentado no muito sofá. legal. Mas o carnaval, ele não é só naquele momento. O carnaval é 365 dias de trabalho, de pensamento, de planejamento. E quem planeja bem, executa bem. Quem planeja mal, executa mal. Então, o carnaval carece de profissionais, o pessoal que está querendo Foi importante esse depoimento seu, sabia? vir para dentro do carnaval é muito importante, é muito legal. A tendência é que o carnaval cresça mais, né? Que novas ideias vão surgir e precisa, sim, realmente de profissionais para poder respaldar quem trabalha no carnaval. Leon, Muito tira bom. umas fotos para mim, 4 fotos para mim, tira aí. Não, depois que fechar, ele pode tirar foto. Ah, Mas eu acho que foi muito bacana esse teu depoimento. Penso que a gente precisa realmente compartilhar os nossos conhecimentos, né? Trazer mais os jovens para cá. E agradeço a presença, né, ilustre do nosso engenheiro responsável pela Liesa, trazendo um pouco ele é uma mais. pessoa ocupada pra caramba. Eu sei, fiz uma insistência danada Eu pra sei. trás. Não, porra! Na verdade, assim, eu aqui estou assim, muito feliz em estar podendo participar aqui, dividir as ideias, né? Discutir, fazer alguns esclarecimentos, aqueles que não conhecem o carnaval, assim. Todo mundo acha que carnaval é só festa, carnaval não é festa, carnaval é muito trabalho, muito planejamento e muita seriedade. É por isso que se torna um espetáculo. Um erro pode ser Fatal. drástico. Não, tanto drástico do ponto de vista de pessoas, como drástico do ponto de vista da própria escola que vai ser lá. Exatamente. Então, é muito importante esse momento aqui da gente poder tecer alguns esclarecimentos, né? E uma oportunidade tamanha de mostrar o que a Liesa faz, o que as escolas fazem, né? E que venham outras pessoas para poder ajudar no crescimento. Isso é o mais importante. Muito obrigado. Muito obrigado, Edson. Valeu, obrigado aí, um abraço. Pô,